Beleza, doutores? Falando então de inflamação, começaremos hoje nosso módulo de inflamação. E nada melhor do que falar que a resposta inflamatória, ela nada mais é do que uma reação vascular, né? Ela pode ser ali localizada ou sistêmica, dependendo da gravidade e também da própria reação celular. A gente vai ver para frente como que a célula reage a esse processo. E falando desse processo inflamatório, essa fase de reparação, essa fase de consertar essa infecção, esse dano tecidual, ele começa junto, tá? Com a resposta, essa resposta que o corpo vai ter, mas ela termina só quando esse agente ele é eliminado de forma completa do organismo ou do tecido, enfim, do sistema ali. Como que essa resolução ela se consiste? Ela se consiste em regenerar o tecido que foi perdido, tá? Ou ela vai cicatrizar. Beleza? Que aqui a gente já fala de tecido fibroso, ou do próprio nome fibrose. Beleza? Oi? Tá gravando? Tá gravando. E esses caráteres inflamatórios são... a inflamação, propriamente dizendo, ela é dividida em inflamação aguda e inflamação crônica. Tá? O que difere a aguda da crônica é o tempo de duração, o tempo de sintomatologia. É que na inflamação aguda você tem uma sintomatologia com um início mais brusco, um início mais rápido, só que ela tem um período de duração mais curto. Ela começa em um início brusco e termina rápido. Beleza? Características da inflamação aguda. Geralmente a inflamação aguda, ela tem uma grande produção de exudato. O exudato é o clássico pus. Beleza? É aquele fluido, aquela secreção que é rica em proteína plasmática. Essa proteína plasmática é o que vai fazer o edema, é o que vai fazer o inchaço no local da inflamação. Tranquilo? Vai facilitar a migração de leucócitos, de neutrófilos, beleza? Então essa exudação é esse líquido inflamatório que consiste nisso. Proteína plasmática, leucócitos, predominantemente neutrófilos, beleza? Já a inflamação crônica é o contrário da aguda. Se a aguda ela tem um período de um transcurso de sintomatologia menor, a crônica ela tem um período sintomatológico maior, um período de manifestação maior, beleza? E geralmente aqui ela tem a presença, né, mais associado à presença de linfócito e macrófago. E como é uma inflamação crônica, um período sintomatológico maior, um período de resolução maior, você pode ter a proliferação de vasos sanguíneos. Você pode ter algo que se chama vasogênese local. Tá? A formação de novos microvasos sanguíneos para facilitar esse transporte de proteína, esse transporte de macrófago, esse transporte de linfócito lá para o local da inflamação. Tranquilo? E aqui você já tem também uma presença de necrose tissular, tá? De fibrose. Então, isso basicamente a diferença da inflamação aguda para a inflamação crônica, falando de um modo mais grosseiro, né?
Então, inflamação aguda, ela tem um início rápido e uma resolução rápida. A inflamação crônica, ela pode ter um início rápido, mas também ela pode ter um início gradativo e um período de resolução maior. Inflamação aguda. Ela tem três componentes principais. Não vamos dizer pilares, vamos dizer componentes mesmo. Tá? É o nome próprio. Pilar seria algo que seria característico e essencial. Primeira coisa, alteração do calibre vascular. Você tem que ter um aumento do fluxo sanguíneo local, no local dessa inflamação, para ter uma maior leva de soldadinhos para combater essa infecção lá. Então, primeira coisa, altera o calibre vascular. Depois, você tem alteração estrutural na microcirculação. Beleza? O que é essa alteração estrutural? Pode ser aquela vasogênese que a gente falou lá atrás. O surgimento de novos vasinhos ali. Tá, mas isso não ocorre só na crônica? Não, pode ocorrer também na inflamação aguda. Bom, e o terceiro é a migração dos leucócitos da microcirculação, tá? Os leucócitos que estão ali na microcirculação, ali rodando ali. Depois ele se acumula no foco da infecção ali. E depois ocorre a sua ativação, que é onde ele vai eliminar o agente contaminante, o agente nocivo, propriamente dizendo. Beleza? Como a gente falou lá atrás, o extravasamento de fluido, proteína celular e proteína celular para o tecido intersticial ou cavidades corporais se chama exudação. Esse extravasamento de líquido pro espaço intersticial é o que vai fazer o edema. Falar no assunto que a gente estava falando lá atrás, o paciente contaminado com SARS-CoV, o que acontece? Ocorre a reação inflamatória exacerbada dentro do pulmão e começa a acontecer isso aqui, ó, extravasamento de fluido para o tecido intersticial. O paciente começa a ter um quadro chamado edema agudo de pulmão, tá? Começa a encher de líquido o pulmão do paciente, o brônquio terminal. Edemacia devido ao processo inflamatório que foi exacerbado, um processo inflamatório desenfreado. Então o pulmão ele enche de água, enche de água, enche de água, enche de água. Por isso que você prona o paciente também, para aumentar o espaço do compartimento para o pulmão expandir mais. Beleza? O paciente se afoga no próprio líquido, né? Então, o exudato ele tem por característica ser um fluido inflamatório. É o pus, né? Você só vê pus onde tem inflamação. Então, a definição do exudato é fluido inflamatório extravascular que possui uma concentração de proteínas, fragmentos, ou você pode chamar também de restos celulares, tá? E uma gravidade específica maior do que 1020. Isso aqui a gente fala também de hemograma. Lá na frente a gente vai ter uma aulinha de hemograma. Jogo rápido. Ou seja, o exudato ele é um líquido extravascular que é rico em leucócito. Beleza? Ele é rico em concentração inflamatória, tá? Proteína, resto celular, leucócito. Então, quando você faz o hemograma no paciente, você observa
uma leucocitose, um aumento dessa cifra leucocitária. Beleza? Quando eu tenho o termo citose, é aumento. Penia é diminuição. Então, a leucopenia é a diminuição dos leucócitos. Tá? Leucocitose é um aumento. E já tem outro líquido que pode aparecer nas inflamações. Esse aqui geralmente aparece na inflamação crônica, que é o transudato. O transudato, ele tem um pequeno teor proteico. Ele tem pouca proteína, tá? Esse transudato, ele ocorre geralmente pelo desequilíbrio osmótico ou desequilíbrio hidrostático que ocorre na parede do vaso. O mesmo esquema que a gente falou da célula. Lembra que a gente falou na parede celular, quando ocorre um desequilíbrio hidrostático, começa a entrar muita água na célula, né? Ou começa a sair muita água para o espaço extracelular, tá? É o mesmo esquema. Só que esse líquido aqui, ele está saindo para fora da cavidade vascular. Está saindo para fora do vaso. Beleza? Alguma patologia X ali desequilibra essa pressão hidrostática, né? E aumenta a permeabilidade vascular, começa a ter essa fuga de líquido para o espaço extravascular. Um exemplo de transudato, né? Aquela clássica ascites. Doutor, não sei o que é isso. Vocês já viram aqueles pacientes cirróticos ou aquele paciente que tem câncer hepático? Chega com a barriga desse tamanho assim para drenar o líquido de dentro do abdômen? Fazer uma paracentese? Então, esse líquido que sai na paracentese é um líquido transudativo. É transudato puro. Tá? O clássico derrame pleural. Beleza? Derrame pleural. Não é hemotórax. Não é sangue. É derrame pleural, tô falando. O que pode sair o que pode fazer da derrame pleural ou da edema agudo de pulmão, encharcar o pulmão do paciente? Enfermidade vascular, onde o paciente tem um desequilíbrio de pressão arterial, né? Principalmente quando eu falo ali de afetação de artéria pulmonar e tal. De veia pulmonar e tal. Beleza? O meu paciente começa a ter essa fuga de líquido para fora do espaço vascular. Começa a ter uma fuga extravascular desse líquido plasmático. Beleza? Então eu faço uma toracocentese para drenar aquele líquido amarelo, bem amarelo, tá? Igual na ascites também. Beleza? Só que na ascite o líquido vai para a cavidade abdominal e no pulmão vai para o espaço virtual ali, né? Chama espaço virtual, aquele espaço vazio que tem entre a pleura e o próprio pulmão, né? Também chamado espaço pleural em outros livros, tá? Eu tenho um equilíbrio, né? De pressão hidrostática e pressão osmótica. Aumenta a pressão hidrostática, geralmente por uma obstrução do fluxo venoso, diminui a circulação venosa, tá? Exemplo, insuficiência cardíaca congestiva. A gente falou que o paciente que está com a pressão desregulada lá, ele tem um problema de válvula, ou ele tem, enfim, qualquer outra coisa. Ou quando eu tenho uma pressão osmótica coloidal diminuída.
eu tenho uma síntese proteica muito baixa. Quando acontece isso? Quando eu tenho doença hepática. Beleza? Ou quando eu tenho uma perda proteica aumentada. Onde eu posso ter uma perda proteica aumentada? Numa síndrome nefrótica. É uma doença renal que o paciente falando aí meio chulo, né? Urina todas as proteínas que ele ingere. Tá? Então, esse paciente é um paciente que vai estar inchado, vai estar demasiado. Já o exudato, que é o pus, você tem o extravasamento de líquido com proteína para fora do vaso, tá? Isso é desencadeado pelo processo inflamatório agudo, que faz vasodilatação, né? E a estase vascular, que freia um pouco a velocidade da circulação naquele local, beleza? E você tem o espaço interendotelial na parede do vaso aumentado. Isso aqui é proposital. É para sair leucócito, para sair proteína de dentro do vaso para atacar o agente infeccioso que está ali de fora. Beleza? Alguns estímulos para inflamação aguda. O que pode desencadear a inflamação aguda? Infecção pode ser bacteriana, viral ou parasitária. O próprio trauma, né? Trauma contuso ou penetrante. Contuso é quando só tem a pancada, só não corta nada. Beleza? Agressões por agente físico ou químico. Queimadura, radiação. Toda aquela coisa que faz lesão celular. A própria necrose tecidual faz um processo inflamatório, tá? Presença de corpos estranhos, aquela ferpinha de madeira que espeta no dedo lá, inflama depois. Ou reações imunológicas, beleza? As alterações vasculares, né? Como a gente comentou, ocorre para dar mobilidade para os leucócitos e para os anticorpos migrarem de uma forma mais rápida para a área que foi afetada. Beleza? Quem que media essa vasodilatação? Quem que faz o vaso dilatar? Um dos mediadores que a gente fala é a histamina e o óxido nítrico. Beleza? Por isso que em alguns processos inflamatórios, geralmente essas reações anafiláticas, você faz um bloqueio da histamina. Você faz o antihistamínico no paciente para brecar essa fuga de líquido para fora do vaso. Porque essa fuga de líquido para fora do vaso, em uma reação anafilática, vai edemaciar o paciente, vai edemaciar muitas vezes a glote, tá? Então o paciente que tem choque anafilático, muitas vezes ele morre por insuficiência respiratória aguda. Por quê? Fecha a glote do paciente porque edemacia ali. Tranquilo? Aumenta a permeabilidade da microcirculação, aumenta aquele espaço interendotelial. E a estase sanguínea aumenta, diminui a velocidade da circulação no local inflamatório. Tem que passar mais devagar o sangue ali para sair bastante leucócito do vaso para atacar o contaminante ali. Beleza? Aqui nós temos aqui uma região vascular normal. Beleza? Uma região arteriolo-venulosa. E você tem aqui um local inflamado. Você observa que já tem uma expansão da árvore capilar, né? Já tem aqui uma árvore capilar mais dilatada, propositalmente para ocorrer a migração dos neutrófilos, né?
E você tem, consequentemente, a parte da veia, tá? Ocorrendo o extravasamento de proteína plasmática, que é o que vai fazer inchar a região inflamada, vai demaciar. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá de boa? Ainda não, doutor. Tranquilo, né? Vamos lá então. O edema Você tem aquela exudação rica em proteína, extravasando para o interstício, para fora do vaso, para fora da célula, para fora do vaso, para o espaço intersticial. Você tem redução de pressão osmótica no sangue. Tranquilo? O edema pode ser ocasionado por uma redução da pressão osmótica no sangue. Ou pode ser por um aumento da pressão hidrostática. O próprio extravasamento de líquido para o interstício. Isso daqui tudo faz o edema, tá? Faz o inchaço. Eventos celulares com respeito ao extravasamento de leucócitos e fagocitose. Quando você tem essa região atacada, o leucócito vai migrar para o local da inflamação, beleza? E vai ingerir, vai destruir o agente agressor, beleza? Bactérias, outros micro-organismos e eliminam o tecido necrosado, tá? Só que dependendo o tamanho da resposta inflamatória, ele pode começar a agredir o próprio tecido são e prolongar essa inflamação pelo tecido que está bom, pelo tecido que não está inflamado afora. Beleza? Então, primeiro ocorre a marginação, que é o deslocamento do leucócito para a parede do endotélio, né, e adesão ao endotélio e tal. Depois você tem esse processo aqui que chama de apedese, que é a migração através do endotélio, que é onde ele passa pelo endotélio para sair. E depois a migração no interstício, ele já está lá para fora, em direção ao estímulo quimiotático. Vocês vão ver os estímulos quimiotáticos aqui. A quimiotaxia, né, é a própria migração de granulócito e de monócito em uma menor extensão. Beleza? Ou seja, a galera da inflamação, que é o leucócito, vai migrar em direção ao local da lesão, ao local que foi infectado, tá? Isso é quimiotaxia. Existem as substâncias quimiotáticas exógenas, que são os produtos bacterianos. Tranquilo? E as substâncias quimiotáticas endógenas, que são os componentes do sistema complemento C5A, os produtos da via da lipoxigenase, que é o leucotrieno B4, e as citocinas, tá? Que são ali da família das quimiocinas, ok? Quem quiser depois pesquisar mais a fundo essa parte do complemento C5A, tá? É muito interessante isso daqui. Isso aqui teria que ser uma aula separada só para falar desse sistema complemento, tá? Quem quiser pesquisar depois aí antes para já estar por dentro, beleza? É interessante. A fagocitose, tranquilo? Que é onde o neutrófilo e o macrófago fagocitam e liberam as enzimas para eliminar o agente infectante, o agente nocivo. São em 3 etapas, né? Primeira coisa, ocorre o reconhecimento e a ligação. A gente vai ver no esquema. Depois, a captura, que é o vácuo fagocitário. Pô, isso aí é igualzinho lá dentro da aula de morte celular e tal. É a mesma coisa, tá?
E por último, a degradação do material que foi ingerido, né? Ou a própria morte. Basicamente igualzinho nas aulas de lesão celular. Ó. Tá? Primeiro, tem o reconhecimento, né? E a ligação, que você tem aqui o receptor fagocítico, né? Beleza. Tá, veio rodando aqui, caiu no receptor. Beleza. Vai ocorrer o englobamento, tá? A membrana do fagócito, ela se fecha em torno do agente. Beleza? Viu? A membraninha plup, encapsulou ele, ó. Ou seja, é um fagossoma com um micróbio ingerido. Depois ocorre o lisossoma com as enzimas, né? Entra em ação ali, une o fagossoma com o lisossoma para a enzima lisossomal degradar, né, o micróbio. Beleza? E, consequente, ter a destruição dele. Morte dos micróbios pelas enzimas lisossômicas ou lisossomais no fagolisossoma. Beleza? Por que fagolisossoma? Porque uniu fago e o lisossoma. Virou um só. Beleza. Você tem um váculo fagocitário. Beleza? Depois você vai ter a junção aqui, a presença do fagócito oxidase. A gente vai ver mais para frente aqui. Mas a princípio, de forma básica, é isso daqui. O reconhecimento, tal, capturou, degradou o micróbio, a bactéria, né? E já era. Sobre a última etapa, degradação ou morte. A destruição de micro-organismos consome muito oxigênio. Por isso são criadas muitas espécies reativas de oxigênio. Beleza? O leucócito, né? Falando especificamente dele, quando o leucócito ele fagocita, ele faz essa fagocitose, ele vai liberar algumas substâncias, produtos microbicidas, lá dentro do fagolisossomo. Beleza? Só que também vai ser liberado no espaço extracelular. Então, esse produto microbicida que é liberado no espaço extracelular pode ser prejudicial àquele tecido são que não foi infectado. Beleza? E aí pode aumentar a área inflamatória, aumentar a extensão de lesão. Se o infiltrado de leucócitos for persistente e descontrolado, ele pode se tornar o agressor. A própria inflamação, a própria resposta inflamatória está prejudicando o indivíduo nessa situação. Beleza? Defeitos na função leucocitária. O que pode acontecer aqui? Defeito na adesão, né? O micróbio não adere lá no receptor e tal. O fagolisossomo não está funcionando direito. Tranquilo? Existe uma doença, uma síndrome que chama Shediac-Higashi, que é onde existe uma redução na transferência enzimática quando une ali para mandar a enzima que está dentro do lisossomo para o váculo fagocitário. Beleza? Defeito na atividade microbicida, defeito naquela enzima, naquele produto microbicida que ele vai jogar lá, tá? Então, pode ter deficiência na produção dessas espécies que são reativas ao oxigênio, que a gente falou que surgem lá no processo inflamatório. Entram-se ali no grupo de doenças granulomatosas crônicas. Esses pacientes aqui têm uma grande dificuldade em questão de cicatrização de feridas, de área inflamatória.
ou a supressão da medula óssea. Lembra o nome que eu falei? Penia, leucopenia. Diminuiu a produção de leucócito. Beleza? Os mastócitos e macrófagos também são importantes na resposta inflamatória aguda. Então, eles vão estar presentes lá, tá? Na questão inflamatória aguda. Na aula que vem a gente vai ver mais um pouco sobre eles aqui. O término da resposta inflamatória começa a ocorrer quando você tem uma diminuição do processo. Beleza? O que acontece? O mediador inflamatório vai chegar no prazo de validade dele. Ele tem uma meia-vida curta. São degenerados assim que liberados e produzidos em surtos rápidos. Ou seja, ele vai vencer o prazo de validade dele ali, que é curtinho, e vai já morrer, já vai se degradar. Beleza? Além disso, são ativadas mudanças nos derivados do ácido araquidônico. Aqui você já começa a falar de prostaglandina e de leucotrieno. Calma que vocês vão entender isso aqui mais pra frente, tá? Mais específico. Para as lipoxinas anti-inflamatórias. Beleza? De boa, né?